saúde. Quem nunca sentiu uma tontura pelo menos uma vez na vida? Muitas vezes o sintoma é ignorado, mas é bom ficar atento, pois pode ser um alerta para outros problemas. E sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor André Felício, que é neurologista, doutorado pela Unifesp em São Paulo e médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Olá, doutor, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, é um prazer estar com vocês. Doutor, o que caracteriza a tontura? A tontura, na verdade, como você bem disse, algumas vezes não é reconhecida pelas pessoas ou diagnosticada corretamente, mas é uma sensação subjetiva que os indivíduos têm, em geral, de que o ambiente está rodando ou de que ele está rodando em relação ao ambiente, né? O que a gente caracteriza como vertigem. Então, de uma maneira geral, isso que a gente chamaria de tontura, né? Um exemplo é quando a gente levanta rápido, por exemplo, da cama, né? E aí a gente demora um tempinho, até a vista fica escura, né? Até que a gente consegue, de fato, se situar, né? É verdade. Você, por exemplo, comentou sobre um outro tipo de tontura muito comum. Aquele que eu mencionei caracteriza melhor o que a gente chama de vertigem. Mas este outro que você mencionou muito bem é uma situação comum da hipotensão postural, que é isso mesmo, a pessoa está deitada ou sentada e ela levanta rapidamente e em alguns indivíduos, ao invés da pressão arterial manter-se no nível basal, ela cai. E aí a pessoa sente essa tontura que é da maneira como você mencionou. E geralmente, no caso da vertigem, quais são os principais fatores relacionados? A vertigem ela pode ter diversas causas, né? Causas neurológicas, causas otorrinolaringológicas, causas metabólicas, enfim. Então, diversas condições podem levar à vertigem. Mas, de certa forma, qualquer problema nesses sistemas, né, sistema neurológico, no sistema otorrinolaringológico, que seria o ouvido interno e as estruturas que estão dentro do ouvido interno, e problemas metabólicos, por exemplo, um diabetes descompensado, uma hipertensão arterial sistêmica descompensada, tudo isso estão entre as grandes causas ou fatores que desencadeiam as vertigens. E é possível, né, para a própria pessoa que está sentindo aquela tontura, identificar a causa? Às vezes você pode ter pistas altamente sugestivas, mas é sempre bom que um profissional médico veja o paciente. Então, por exemplo, você comentou dessa situação que a pessoa está deitada ou sentada, levanta rapidamente e tem a tontura. Isso é altamente sugestivo de ser hipotensão postural. E, dentre medidas não farmacológicas, bastaria o indivíduo fazer essas etapas de levantar mais pausadamente. Outra situação muito comum, que os seus ouvintes aí agora, parte deles vão se identificar, é o seguinte: alguns indivíduos, quando fazem determinados movimentos com a cabeça, movimentos bruscos, sentem uma tontura que dura segundos, né? E isso, geralmente, relacionado com problemas do ouvido interno, e é curioso porque dura segundos e nem nenhum remédio trata. O tratamento desse tipo de vertigem, que tem até um nome diferente, VPPB, vertigem paroxística posicional benigna, é tratado com manobras de reposicionamento dos otolitos na cabeça, ou seja, um médico faz determinados movimentos com a sua cabeça para reposicionar isso. Mas aí seriam dicas para você tentar fazer um diagnóstico, assim, ou uma triagem do que pode estar acontecendo. Mas o ideal é sempre procurar o médico, né? Esse é o mesmo caso, por exemplo, quando uma pessoa vai numa montanha-russa, né? E ela, quando sai da montanha-russa, ela se sente mal ou são causas diferentes? É um pouco diferente. Mas, de certa forma, guarda uma semelhança, porque tanto nessa condição da VPPB,
que pode, inclusive, ser desencadeada por um evento desses, né, em parques de diversões, como esse outro tipo de tontura ou esse desconforto que o indivíduo tem depois de sair de um parque de diversão, está relacionado com esses movimentos de pequenos cristais que existem dentro de canais no ouvido, que a gente chama de otolitos ou otólitos. E esses movimentos desses canais, ou desses cristais, desculpa, que provocam essa sensação estranha. Mas no caso da montanha-russa, aí já por outras causas, né? Pois é, e é até por isso que algumas pessoas sentem uma tontura maior, né, do que outras. Sim. No caso do parque de diversões, é uma condição individual mesmo? Isso é interessante. Individual, e às vezes não há muito o que fazer, porque tem indivíduos que de fato são mais predispostos a esse tipo de situação. Outra questão muito comum, né, que às vezes é causa de tontura, é a própria cinetose, né, os indivíduos que passam mal quando estão fazendo viagens em solo, né, em terra. Ou lendo, carro, né? Lendo dentro do carro. Ou lendo dentro de um carro. Tem pessoas que simplesmente não toleram isso. Isso é uma questão individual, uma questão de predisposição individual. Aí não tem muito como mexer. A orientação é simples, quer dizer, evitar aquelas situações que encadeariam isso, né? Não é você num parque de diversões, por exemplo, tudo bem, pode ser que você não vá numa montanha-russa, mas tem outras coisas que de repente dá para fazer com mais tranquilidade. E no caso do fator neurológico, em que casos ocorre? Eu acho que esse é um ponto que precisa ficar bem atento. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que uma tontura pode ser a ponta do iceberg de um evento neurológico, em particular um derrame. A dica aí seria o seguinte: qual que é o público que em geral tem derrame? É um indivíduo mais idoso, hipertenso, diabético, que fuma. Agora imagine uma situação em que indivíduos com estes fatores de riscos têm uma tontura súbita, que acontece de uma hora para outra num indivíduo que nunca teve, mas que é idoso, hipertenso, diabético. Então, sempre pensar numa potencial causa neurológica, em particular um derrame, quando pessoas neste perfil têm uma tontura súbita. E isso é sempre preocupante, porque passa batido, todo mundo diz que é labirintite, e daí 2, 3 dias aquela tontura vira uma incoordenação motora, vira uma alteração de fala, um desequilíbrio, uma alteração da motricidade ocular, e aí todo mundo faz diagnóstico de AVC, quando na verdade ele começou lá atrás, né? Não, e além disso, eu estava lendo que muitas vezes o idoso toma medicações para tontura, né, achando que é algo esporádico, e aí ele pode, inclusive, levar a sintomas que sugerem uma doença de Parkinson, é isso? Você tocou num ponto crucial e é incrível, especialmente como em países como o nosso, onde a automedicação ela é muito frequente. O que ocorre? A gente sabe que tontura é uma queixa comum, especialmente na população mais idosa, por diversos fatores, inclusive alguns que a gente já mencionou. E sim, eles se automedicam, só que o grande problema é que algumas das medicações para tontura, que conhecemos aí facilmente, quando usadas cronicamente, podem sim levar a sintomas que se assemelham muito com os sintomas da doença de Parkinson. E isso é um problema sério, porque às vezes esses pacientes vão se queixar nos consultórios com os médicos, são, por exemplo, diagnosticados como doentes com Parkinson, quando na verdade eles têm um parkinsonismo medicamentoso, induzido por esses remédios de tontura, né? Entendi. Nossa, então é super perigoso isso, né?
A gente sempre fala, né, que a automedicação, de uma forma geral, ela é contraindicada, ela é perigosa, e nesse caso ela pode até gerar um diagnóstico errado, né? Exato, um falso diagnóstico, mas enfim, por outro lado, se você tem um profissional, um médico atento, qualificado e que reconhece aquele idoso como estando em risco por conta do uso de antivertiginosos cronicamente e indevidamente, ele orienta a interrupção e, em geral, 6 meses após a interrupção, esses sintomas parkinsonianos eles desaparecem. Então, isso é uma coisa boa da história. Mas muitas vezes não, muitas vezes passa batida e é tão curioso, porque como a pessoa vai fazendo uso desses remédios e sequer passa a considerar que aquilo é medicação, muitas vezes ela nem reporta ao médico que toma, por exemplo, uma medicação para vertigem há 6 anos. Ela não fala, porque para ela aquilo nem remédio quando é a razão do problema todo. E por último, doutor, a tontura pode ter até causas psiquiátricas? E aí esse é o cenário mais difícil e desafiador, porque a gente sempre erradamente atribui causas psiquiátricas para problemas orgânicos e rotula isso como se esses indivíduos estivessem, de certa maneira, produzindo esses sintomas, o que não é verdade. É claro que para você dizer que uma tontura é de natureza psiquiátrica, você tem que afastar as causas orgânicas. Mas isso é muito sério e esses indivíduos têm que ser bem investigados e eu acredito que é a população onde o cuidado tem que ser redobrado, mas depois de fazer um diagnóstico, depois de se entender a situação, propor um tratamento para o qual geralmente o psiquiatra é muito bem-vindo e auxilia bastante. O importante, de uma forma geral, é se a tontura se tornou algo comum e se a pessoa já está com um pouco mais de idade, não consegue relacionar a um fator especificamente, é procurar um médico, né? Exato, né? Quanto antes para evitar, inclusive, problemas simples, como parkinsonismo medicamentoso, que poderia ser resolvido, ou não reconhecer um AVC, ou até doenças psiquiátricas, né? Como a gente comentou. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e um ótimo Natal, um feliz Réveillon para o senhor e para a sua família. Eu que agradeço e desejo os mesmos votos para você e seus ouvintes. Conversamos aqui com o doutor André Felício, que é neurologista, doutorado pela Unifesp em São Paulo e médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, também em São Paulo, sobre a tontura, que muitas vezes é ignorada e pode ser um alerta para outros problemas.